Por que é que nós servimos a Deus? Por que é que nós guardamos os mandamentos de Deus? Talvez nós servimos a Deus, talvez você serve a Deus para ser abençoado por Deus, porque a palavra diz que aquele que teme ao Senhor, o Senhor abençoará, o Senhor guardará de todo mal, o Senhor protege na entrada, protege na saída, e realmente o Senhor é aquele que nos guarda de todo mal. Aquele que teme a Deus, que guarda a sua palavra, o Senhor dá ordem aos seus anjos para guardá-lo, porque fez do Altíssimo a sua morada, fez do Altíssimo a sua habitação. Agora, isso não pode ser prioridade. Servir a Deus para ser abençoado por Deus, ele não pode ser o objetivo principal. Servir a Deus para ser guardado do mal, ele não pode ser o objetivo principal. Qual é que deve ser então o objetivo principal de nós servirmos a Deus e guardar a sua palavra? O objetivo principal é porque nós fomos feitos para servir a Deus. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. O Senhor Deus, Ele nos deu do pleno conhecimento das coisas. O Senhor nos fez, como diz o Senhor por intermédio do profeta Isaías, esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Saiba que você foi feito para servir a Deus, para honrar a Deus, para louvar a Deus. Talvez esse seja o motivo de homens no passado servirem a Deus, mesmo diante de adversidades, mesmo diante de grandes problemas e dificuldades. Por exemplo, Jó serviu a Deus em época de bonança, mas também em época dificílima. E no momento em que ele passava pela dificuldade, ele também não sabia como seria depois daquilo. Talvez a sua vida se encerraria durante aquele período. E o que é que fazia esse homem permanecer firme? Se esse homem, Jó, servisse a Deus em troca de ser abençoado por Deus, se ele servisse a Deus em troca de ser guardado do mal, Jó estaria correndo um grande risco de deixar a Deus, de abandonar o seu Criador. Porém, ele não deixou. Por que é que Jó não deixou? Porque Jó cria que ele foi feito por Deus para honrar a Deus. Jó compreendia que o objetivo de o Senhor o ter formado foi para que lhe desse louvor. Você também, cada um de nós que aqui estamos, nós fomos feitos para servir a Deus, para guardar os seus mandamentos. Fomos feitos para andar na sua lei. E isso deve ser o nosso objetivo principal. Nós vivemos para isso. O que disse o apóstolo Paulo? Viver para mim é Yehoshua, é Machia. Morrer para mim é lucro, é ganho, é missão cumprida. Veja, os homens que se destacaram nas Escrituras Sagradas, os homens que até hoje são lembrados por nós, eles serviam a Deus porque foram feitos para isso. Eles foram feitos para servir a Deus. Eles sabiam que sobre eles o Senhor colocou o pleno conhecimento, a sua imagem e semelhança. A Escritura Sagrada diz: e vos vestistes do novo homem
que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, quando o homem pecou, quando o homem perdeu essa sensibilidade de Deus, essa sensibilidade do motivo da sua existência e afastou-se do seu Criador, Machia veio para nos remir de toda a iniquidade e para que nós, revestidos dele, do Senhor Yehoshua, e vos revestistes do novo homem que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Saiba que Deus te fez para que você durante 6 dias faça as suas atividades normais, mas no sábado, no 7º dia, em semelhança, em exemplo do nosso Criador, você cesse as suas atividades e honre a Deus nesse dia sagrado. Que você se desligue daquilo que é terreno, daquilo que é material. Que uma vez por mês, na lua nova, você pare as suas atividades nas festividades anuais determinadas por Deus, com datas marcadas pelo nosso Criador. Você pare e você honre a Deus, você exalte a Deus, você louve e saiba que o Senhor disse: santificai os meus sábados e eles servirão de sinal entre mim e vós, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que vos santifica. Deus já sabe quem nós somos, Deus já nos conhece, Deus conhece toda a humanidade, porém a humanidade nem sempre reverencia o seu Criador. A Bíblia diz: há muitos deuses, quer nos céus, quer na terra, como também há muitos senhores, para que você saiba que o seu Deus, que o seu Criador é o verdadeiro, o que fez os céus e a terra. Então aí você vai observar a sua vida, vai observar a sua volta e você vai perceber, se você estiver com esses princípios de obediência, de mandamento: santificai os meus sábados, eles servirão de sinal entre mim e vós. E você vai saber que o Criador do universo é aquele que te santifica. Aí você vai falar: Senhor, verdadeiramente sou agradecido ao teu nome, porque tenho colocado em prática essa obediência. E aí, nós precisamos lembrar mais uma vez: nós fomos feitos para obedecer a Deus, fomos feitos para honrar a Deus, para guardar os seus mandamentos, para andar na sua lei. Por isso, homens como Jó, ele não abria mão de servir a Deus, porque isso não estava como objetivo na sua agenda, isso não existia, não havia possibilidade, isso nem passava pela sua memória. Ele jamais abandonaria o seu Criador, porque ele foi feito para honrar a Deus, ele foi formado para guardar os mandamentos de Deus, para reconhecê-lo como soberano, como Criador de todo o universo. Eu desejo a cada testemunha do Senhor Yehoshua, a cada discípulo do Altíssimo Deus, a cada seguidor das Escrituras Sagradas, que você também tenha esse entendimento. Irmãos, tudo está no entendimento. Deus quer que nós o sirvamos com entendimento, com sabedoria. Deus não quer que nós o sirvamos de qualquer maneira. Deus quer que nós saibamos o que estamos fazendo. Então saiba, creia, melhore esse entendimento lendo as Escrituras Sagradas, a história desses homens que serviram a Deus, que já encerraram a sua missão e que passaram todos os dias das suas vidas guardando os mandamentos de Deus, servindo a Deus, não abrindo mão da obediência. Eles criam que foram feitos para isso, eles foram formados para isso.
Nós fomos feitos para servir a Deus. A Escritura Sagrada diz: esse povo formei para mim, disse Deus, para que me desse louvor. Olha, eu quero, Deus fala, que vocês se aproximem de mim com a sua boca e com os seus lábios me honrem, mas que o seu coração esteja próximo de mim. Que o seu coração também esteja compreendendo que eu sou o seu Criador, que você foi feito para isso. Por isso, irmãos, muitas vezes Deus lamentou. Deus lamentou muitas vezes. Lamentou pela falta de entendimento do homem. Deus muitas vezes lamentou. Deus muitas vezes lamentou pela falta do entendimento do homem. Muitas vezes Deus disse assim: poxa vida, esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo, ele é formado só de preceitos, de mandamentos, de ensinamentos de homens em que foram instruídos. Eles estão errados. E Deus, na sua imensa misericórdia, na sua imensa paciência, Ele ia tolerando, e Ele ia aguardando, Ele ia esperando. E até hoje o Senhor continua aguardando, esperando, tolerando, que nós consiga compreender que fomos feitos para servir a Deus. Fomos feitos, fomos formados para honrar o nosso Criador, para guardar a sua palavra, para andar na sua lei, para reverenciar o soberano Senhor do universo. A Escritura Sagrada diz que o Espírito de Deus, Ele dá gemidos inexprimíveis. Que o Espírito de Deus, Ele aguarda, Ele sofre, Ele chora, Ele lamenta, aguardando que sejamos revestidos do Espírito, que venhamos melhorar a compreensão. Olha, quantas pessoas existem, quanta gente, multidões, servindo a Deus, indo em direção a Deus, procurando aproximar-se, porém o coração está longe de Deus. Isso é triste, isso é lamentável. Imagina agora Deus dizer: que pena, que coisa triste, vejo eles me honrando com a sua boca, vejo eles me honrando com os seus lábios, mas o coração deles está longe de mim. Então, vamos falar uns aos outros, vamos testemunhar uns aos outros. Olha, cada pessoa precisa saber, cada ser humano precisa saber que ele foi feito para servir a Deus. E é bom que ele não termine os seus dias na terra sem ter servido a Deus, sem ter guardado a sua palavra, sem ter andado nos seus mandamentos, sem ter conhecido a Deus. Talvez esse seja o motivo de homens no passado não terem aberto a mão de servir a Deus. Deixar de servir a Deus não estava no seu objetivo, não estava na sua agenda. Essa possibilidade, ela não existia, ela nunca existiu, ela estava descartada. Sabe que quando a missão pesava demais, como foi a de Moisés, eles faziam? Se colocavam diante do seu Criador e diziam: Senhor, se possível, que a minha jornada agora se encerre. Senhor, mas olha, servindo a Deus, guardando os mandamentos de Deus. Eles não queriam abrir mão do Senhor de forma alguma.
Eles não queriam deixar a fé de maneira nenhuma. Eles não queriam encerrar a sua existência fora dos caminhos de Deus. Eles não queriam, porque eles sabiam, irmãos, que eles foram feitos para servir a Deus. Você foi feito para servir a Deus. Você foi feito para guardar os mandamentos de Deus. Você foi feito para andar na sua lei. Você foi feito para louvar ao Pai Celestial, para honrar o soberano Senhor do universo. Elias, por exemplo, em época difícil, em época de desamparo total, a sociedade toda o tinha rejeitado, Elias se coloca diante de Deus e diz assim: Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. Todos eles já encerraram a sua carreira, já encerraram a sua missão. Agora, Senhor, que a minha seja encerrada também. Basta, Senhor, tenho te servido, tenho feito a tua vontade. Certamente agora a minha missão está acabando. Eu penso, Senhor, que agora é o momento de eu encerrar. Já está bom tudo aquilo que eu tenho feito. Ele se colocou diante de Deus e colocou diante do Senhor, isso servindo a Deus. Ele jamais pensou em abandonar o seu Criador. Não passou pela sua memória deixar a obediência. Isso não estava no seu plano. Isso estava fora de cogitação, porque Elias, ele compreendia que ele era a imagem e semelhança de Deus, que Deus o fez com pleno conhecimento das coisas, e que quem tem conhecimento das coisas, ele sabe que foi feito para isso, ele sabe que vale a pena servir a Deus, ele sabe que é valioso, que a eternidade, olha, ela não pode ser trocada por nada. Imagina você receber por herança o reino preparado desde antes da fundação do mundo. Isso não tem preço, não existe luta, não existe problema, não existe dificuldade, nada é motivo de um homem deixar de servir a Deus, de deixar de guardar sua palavra. Por isso o apóstolo Paulo, ele chama todo o sofrimento dele de leve e momentânea tribulação, porque ele comparava com o peso eterno de glória. E o peso eterno de glória, ele dizia, é muito excelente. Olha, não existe preço que possa avaliar isso. Então, irmãos, vamos nos lembrar, Elias colocou-se diante do seu Criador e expôs a situação que ele vivia. Moisés colocou-se diante do seu Criador e expôs a situação que ele estava vivendo. Senhor, está pesada a missão. Senhor, o cargo está muito difícil, Senhor. Eu não tenho condição de guiar todo esse povo, e eu também não gerei todo esse povo. Tu sabes, Senhor, Tu és o Criador, Tu és o dono deles, de todos nós. Colocou-se diante do seu Criador e expôs a situação. Como é que você tem relacionado com Deus? Como é que você tem se relacionado com o seu Criador? Você tem falado para Deus tudo aquilo que você sente e tem necessidade? Seja alegria, seja tristeza, seja angústia, seja bonança, seja tribulação. Você tem falado com Deus? Às vezes, o homem ora tão pouco, fala tão pouco com Deus, que quando ele se coloca diante de Deus, é tanta coisa para ele falar, muitas vezes, e ele não consegue falar nada, ou ele não coloca tudo aquilo que ele precisa. Então, faça esse exercício de orar, de falar com Deus, principalmente no momento em que o coração sente o desejo, porque o salmista escreveu, em meu coração me ocorre buscar minha presença, te buscarei, Senhor. Ele falou, não vou deixar para depois, vou buscar agora. No meu coração houve o desejo, ocorre,
esse sentimento de buscar a tua presença, então, Senhor, te buscarei. Vou me colocar diante de ti. Fale com Deus. Coloque diante de Deus todas as situações. Olha, as preocupações. Para que ficar guardando as preocupações para você? Para que ficar guardando no seu coração as angústias e as preocupações, se o próprio Senhor em Yehoshua, ele disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, tomai o meu jugo. É para lançar sobre o Senhor, colocar diante dele e expor diante dele. Lançar diante dele não é lançar como atirar uma pedra, com falta de respeito, com falta de honra ao seu Criador. Não. Lançando diante dele, o apóstolo, ele diz, olha, você tem a oportunidade de expor diante dele, como uma página que você vai abrir e colocar toda essa história, esse acontecimento, e se aconselhar com Deus, se aconselhar com o seu Criador, se aconselhar com o soberano Senhor. Você tem essa oportunidade, que os seus dias de vida, eles não passem sem que você tenha usufruído desse benefício. Muitas vezes, o homem, ele valoriza mais se ele puder falar com um governante. Muitas vezes o homem valoriza mais se ele puder falar com uma autoridade. Talvez, no patamar em que ele vive, ele preste mais atenção e aproveite mais esse momento quando isso acontece. Saiba, porém, que a oportunidade que nós temos de falar com o Criador de todo o universo, essa é a melhor que existe, e dessa nós não podemos abrir mão. Nós precisamos dela, nós precisamos usar desse direito, nós precisamos usufruir desse benefício. É um benefício que o Senhor nos tem dado durante os dias da nossa vida aqui na terra. Vamos usar desse benefício e vamos fazer isso com muito respeito para com o nosso Criador, com muita reverência diante do nosso Pai Celestial, porque Ele é merecedor. Olha, para nós encerrar essa reflexão, Elias não abriu mão de servir a Deus e expôs diante de Deus a situação que ele vivia. Jó da mesma maneira, Moisés da mesma maneira. Olha, os apóstolos, os profetas, todos os homens que serviam a Deus. Que você também seja um desses. Que você também tenha porções do Espírito de Deus na sua vida. Que você também saiba que em primeiro lugar, que o primeiro objetivo, você existe para servir a Deus. Depois, se der tempo, você vai fazer uma outra coisa, para não ser pesado ao próximo, para poder sustentar e alimentar aqueles que estão à sua volta e a você mesmo, para ter os benefícios que essa vida aqui nos oferece, porque Deus disse que ela também é boa. Ainda que tenhamos aflições, você é abençoado 100 vezes nessa vida, e aí depois você tem a vida eterna. Então existe muita bênção. Você vai ser abençoado ao entrar, você vai ser abençoado ao sair, vai ser abençoado o teu cesto, a tua amassadeira, o teu carro, o trabalho, aonde você pôr a mão, aonde você passar com a planta dos pés. Olha, diz que você vai passar e o lugar que era árido, que era seco, vai virar um manancial de água, porque o Senhor é contigo. Mas para isso, saiba, não abra mão. Você foi feito para servir a Deus. Você foi feito para guardar os mandamentos de Deus. Você foi feito para não abrir mão do seu Criador, como Elias não abriu. E olha, o entendimento do homem sempre é limitado. No caso de Elias, por exemplo, quando ele achou que a missão estava encerrando, Deus disse assim: não, Elias,
Sua missão ainda não terminou. Você ainda vai ter que ungir a Jeú, você vai ter que ungir a Azael, você vai ter que ungir a Eliseu como teu sucessor, e você acha que está sozinho? Não está. Eu tenho ainda reservado para mim 7.000 homens, 7.000 varões ou 7.000 almas que não se dobraram diante de Baal e cuja boca não o beijou. Você não está sozinho não, eu tenho mais gente lá, você é que não sabe. É assim, irmãos, o entendimento do homem, ele é sempre limitado. Deus é aquele que conhece não só o momento, não só até onde a nossa vista alcança, mas Deus conhece mais adiante e até o fim do caminho. Por isso, vamos lembrar, não vamos abrir mão de fazer a vontade de Deus, ainda que ela seja contrária à nossa vontade, ainda que ela seja diferente da nossa vontade. Não vamos abrir mão de fazer a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque nós só conhecemos o começo do caminho, até mais adiante um pouquinho. Agora o Senhor não. O Senhor conhece todo o percurso e Ele sabe em que fim dá cada caminho. Qual é o final de cada um deles? O que é que existe? Se bonança ou não? Se existe vida eterna ou a condenação eterna ou a morte eterna? Que o Senhor e Yahushua te abençoe, que Ele fortaleça a tua alma, que seja acrescentado em você o seu entendimento e que nós tenhamos como objetivo principal servir a Deus e guardar a sua palavra, e no mais o Senhor próprio fará, ainda que não venhamos pedir, porque Ele próprio prometeu e Ele vai abençoar. Que o nome sagrado do Senhor Yahushua, o único Deus verdadeiro, Ele seja para sempre louvado.